Em nome de Jesus. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Vamos orar neste momento. Peço que os irmãos orem, por mim, por este tempo aqui, que o Espírito Santo venha falar conosco. Pai, nós estamos na Tua presença, nós Te louvamos, Te glorificamos, já sentimos o Teu Espírito Santo falando conosco. Também hoje nós estamos em relógio de oração e a Tua igreja, Senhor, está prostrada diante de Ti. Está buscando a Tua voz, está buscando a Tua presença. E nós também queremos ouvir a Tua voz agora através da Tua palavra, Senhor. Venha falar conosco, que o Senhor possa nos instruir, que haja transformação, que haja salvação, que haja mudança nas nossas vidas, que nós possamos ser servos fiéis e verdadeiros diante de Ti, no pouco e no muito, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Cumprimentar todos os irmãos, irmãs, aqueles também que estão nos assistindo aí, pelo YouTube, pelas transmissões, aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez, os amigos, os convidados, temos aqui o amigo do Lucas, bem-vindos, E nós estamos, esse mês de julho, trabalhando sobre a mordomia cristã, que é algo muito importante. O ano passado, não sei se vocês lembram, o diácono Alan Christian trouxe aqui também, no mês de julho, uma palavra sobre finanças, investimentos e tudo mais. E esse mês nós estamos, então, novamente trazendo para a igreja. Por quê? Porque esse é um assunto que muitas vezes foi negligenciado, e até virou como se fosse um tabu no meio, eu digo mais da nossa igreja, porque tem algumas igrejas até que falam de forma mais sistemática sobre isso. Mas nós não podemos nos omitir quanto à relação nossa com o dinheiro. Tudo que nós fazemos envolve dinheiro. Mesmo que você fale, não, eu não faço as coisas por dinheiro. Mas a gente faz, porque a gente trabalha, a gente compra, vende. Tudo está relacionado com dinheiro. Nosso tempo está relacionado com dinheiro. E, semana passada, então o pastor trouxe aqui o conceito de mordomia em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ser mordomos, porque é o que o Senhor quer de nós. E hoje nós vamos falar, então, em relação especificamente a finanças. Estou esquecendo aqui do passadorzinho. Finanças, então, à luz da Bíblia, Sempre é complicado usar os slides ali, Mas vai dar certo, Eric? Então, o pastor falou sobre a gente usar nossos dons, talentos, para servir os nossos irmãos. E eu estou aqui, com muito temor e tremor, fazendo isso, porque é a minha área de estudo, é a minha área de atuação, muitos irmãos sabem. Eu sou contadora, sou especialista em finanças pessoais e comportamentais. Então, assim, às vezes aqui dentro da nossa casa, a gente fica meio assim de falar, mas como a gente tem que usar nossos dons, talentos para servir a igreja, os irmãos, e nos ajudarmos, estou então aqui diante de Deus, e de vocês, com muita humildade também, porque às vezes, vocês podem ouvir eu falando e falar, nossa, sabe tudo, faz tudo certo. Não é bem assim. Eu já fui muito endividada, muitos de vocês sabem. Já passei muitas dificuldades, muitos apertos, e fui despertada para essa área do estudo das finanças comportamentais. Então, é algo que eu tenho trabalhado desde 2020. E a Bíblia, ela traz muitos ensinamentos em relação às finanças. Existem estudos que têm mais de 2.350 versículos relacionados ao dinheiro na Bíblia. Vocês sabiam disso? Mais do que paz, mais do que fé, mais do que salvação, Então, a Bíblia, ela traz mais de 2.350 referências sobre questões financeiras.
E por que será que esse tema é tão falado na Bíblia? Já lá desde o início. Porque o Senhor sabia que esse tema seria algo que nos tornaria, muitas vezes, escravos. Que o Senhor sabia que isso poderia trazer dificuldades para as pessoas, para as famílias. E esse tema, então, foi tratado. Eu digo que a Bíblia, né, tudo que a gente vê de finanças pessoais hoje em dia, já estava na palavra de Deus. E nós vemos que nós somos hoje pressionados de todos os lados. Acho que mais do que todas as épocas, nós vivemos uma época de pressão financeira muito grande. Né? Nós vivemos aí um tempo que nunca foi tão fácil gastar e tão difícil ter a paz financeira. Então, nós vivemos a época das redes sociais, das grandes marcas, né, nos bombardeando de todo lado, mas nós aprendemos que nós somos os mordomos do Senhor. Então, hoje nós vamos responder essa pergunta. Como estamos administrando o que o Senhor tem confiado em nossas mãos? Como estamos administrando tudo isso, né? Hoje nós vemos aí muitas famílias enfrentando desemprego, redução de renda, né? E o aumento do custo de vida é muito grande, né? Nós vemos cada vez mais as coisas estão mais caras, nosso dinheiro parece que menor, isso gerando muitas dívidas, muita ansiedade financeira. Né? A ansiedade financeira é um tema aí que está sendo tratado, né, pelos psicólogos hoje, muito nos consultórios, porque as pessoas vivem nessa luta, nessa ansiedade pelo pagar as contas. Né? E alguns princípios bíblicos que nós vamos aqui trazer, né? Depois eu vou trazer mais algumas coisas práticas. Primeiro princípio bíblico de tudo, nós sabemos, nós somos de Deus, né? E Deus é o dono de tudo. Então, semana passada o pastor falou, esses versículos, só vou relembrar aqui. Então, no princípio, eu queria que vocês lessem comigo. Tá dando para ver bem aí? Tá, né? Então, vamos ler juntos. No princípio, criou Deus o céu e a terra, né? E o outro versículo está em Êxodo 20. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, quem é o Criador? Deus. Deus é o Criador de tudo. Não há nada que eu possa dizer, não, isso aqui é meu, né? E isso aqui não é de Deus, é meu, tá? Tem outros versículos, mais 2 aqui que eu trouxe, que também são a expressão do próprio Deus falando, né? Como que Ele é o dono. Em Ageu 2, versículo 8. Vamos ler? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o outro é Deuteronômios 8, 17 e 18. Lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que Ele firmou com os seus antepassados, como hoje se vê. Então, aqui, esse texto de Deuteronômio é interessante, porque eles estavam para entrar, né, na terra prometida, e o Senhor fala, lembrem-se de tudo que vocês têm, foi o Senhor que deu, o Senhor que proporcionou isso a vocês. E muitas vezes nós temos o erro, o engano de falar que é o meu salário, é a minha casa, são os meus bens, é o meu carro, né? E nós não falamos, não, Senhor, essa é a tua casa, esse é o teu carro, esses são os teus bens. Né? Dentro do Ministério de Finanças da Universidade da Família, eles têm lá o curso o CRAU, né? Finanças do Reino. E eles fazem, são módulos, onde a gente faz 10 encontros. No primeiro encontro tem uma declaração, né? Onde as famílias colocam ali todos os bens, e como se estivesse fazendo
a transferência ali física daquilo ali, né? Então o casal, a família coloca todos os bens e coloca, a partir desse momento eu entrego, né, ao Senhor, devolvo, reconheço, né, que é o Senhor que é o dono de todas as coisas e que eu sou o mordomo. Então nós muitas vezes falamos, né, até nesse cântico nós falamos da minha casa, da minha vida, da minha família, sim, porque foi o Senhor que nos deu. Mas em relação às nossas finanças, aos nossos negócios, nós devemos sempre declarar, né, que é o Senhor que é o dono. O Senhor que é o dono dos negócios, das finanças, né? E essa mudança de mentalidade vai trazer muito mais paz também, porque você vai estar em constante diálogo com o Senhor sobre o bem, o problema financeiro, ou o carro, ou a casa que é do Senhor, né? Até esses dias eu li uma história, a pessoa falando, Senhor, olha, bateram no carro. Senhor, bateram no nosso carro, bateram no teu carro, Senhor, e agora? Né? Então, a gente não fica tão preocupado assim, tão desesperado, né? Então, esse é o primeiro princípio, é que Deus é o dono de tudo e nós somos os mordomos. O outro princípio aqui que eu trouxe, que está na palavra de Deus, é que Deus, Ele espera de nós planejamento e não improvisação. Sabe aquela coisa, não, vamos fazer assim mesmo, que no final vai dar, lá na frente vai dar. Aquela história de que os brasileiros têm muito, né? Vou viver o hoje, porque amanhã Deus pertence, não sabemos o que vai acontecer mesmo, nem sei se eu vou estar vivo, então vou gastar, nem sei se eu vou estar aqui para pagar o cartão, então dá-lhe usar o cartão. Tá certo isso, irmãos? Não. O nosso Deus é um Deus de planejamento. E o nosso mestre nos ensinou um princípio muito importante, que é o princípio do planejamento, de se assentar antes à mesa, né? Em Lucas 14, diz esse versículo. Vamos ler juntos? Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos? Então, Jesus, né, em um dos seus ensinamentos ali, ele estava falando sobre o discipulado e sobre servir a Ele. Mas ele trouxe aqui o exemplo de que o correto é nós nos assentarmos. Antes de fazer qualquer coisa, né, fazermos o planejamento. Porque muitas vezes nós não fazemos o planejamento, não sabemos quanto ganhamos, quanto gastamos, quanto devemos, e ficamos orando para o Senhor abençoar nossas finanças, né? Senhor, nos abençoa, nos dá provisão, eu quero sair das dívidas, né? Eu quero melhorar a minha situação financeira. Mas a gente não fez a nossa parte. Então, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E o Senhor nos condena a imprudência e o desperdício, né? Outro exemplo bíblico é sobre a reserva financeira. Acho que esse não vai dar para ler, está muito pequeno, não. Que é um texto grande, né? Esse exemplo bíblico de José é interessante porque Deus levantou ali José com a sabedoria, né, e com a revelação daquele sonho de Faraó sobre as vacas, né, as vacas magras e as vacas gordas, para trazer para eles, então, segurança no futuro. Vamos ler então. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e que coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e depois fazer estoques de trigos que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, porque a terra não seja arrasada pela fome. Então, esse texto aqui,
Deus estava revelando, então, a Faraó o que ele deveria fazer, né? Uma reserva. Durante os anos de fartura, anos de prosperidade ali, eles deveriam reservar 1/5 toda a sua colheita, né? Alguns falam, ele estava cobrando imposto e tudo mais, mas era para ter a reserva. E assim nós também, né? No nosso planejamento, nós devemos fazer a reserva. Aqui na pandemia, né? Todos lembram como que foi? Foi um auê. Quem tinha reserva aqui na pandemia? Né? Poucos irmãos, né? Poucas pessoas tinham a reserva. E muitos negócios, muitas empresas tiveram dificuldades porque não tinham a reserva financeira, né? E assim, o Senhor, Ele pode fazer o milagre da multiplicação, né? Nós cremos, amém? Ele multiplicou aqueles os 5 pães lá, o lanche da criança, aquele lanchinho. Mas se nós não tivermos nada, né? Mesmo assim, Deus pode fazer. Mas quando nós temos uma reserva, nós colocamos isso na mão do Senhor. E Ele pode fazer a multiplicação também nas nossas finanças. Mas nós temos que nos prepararmos, estarmos confiando em Deus, sim. A reserva não quer dizer que nós não confiamos em Deus. Muitas pessoas têm esse pensamento. Para que isso, né? Deus vai suprir, Deus vai trazer. Mas desde o Jardim do Éden, Deus colocou lá, plantou o jardim. Cada fruta tinha uma semente, não tinha? Essa semente, o homem não podia comer, né? Se eles tivessem comido todas as sementes, teria frutas hoje? Não. Então, ali tem outro princípio. Não coma todas as sementes. O teu salário é o fruto, né? E uma parte desse salário é uma semente que você precisa plantar para que ele possa depois dar outros frutos para você. Uma hora que você não puder mais trabalhar, lá na sua aposentadoria, né? Ou na hora de uma necessidade. Então, nós não podemos comer todas as sementes. E Deus é tão abundante, né, em relação à natureza, que quando a gente abre um mamão, né, tem tantas sementes naquele mamão. Vocês já perceberam? Por que tem tantas sementes no mamão? Assim também Deus quer fazer na nossa vida financeira, né? Deus quer nos fazer prosperar, mas nós temos que estarmos atentos às suas instruções, né? Ao que Ele nos ensina. Toda a família, então, deve ter um planejamento, orçamento, metas, reserva, porque o improviso nos pode levar a esse terceiro item que eu vou trazer para vocês. O improviso e a falta da reserva é o que mais leva as pessoas ao endividamento. E o endividamento não é um problema dos nossos dias, porque a Bíblia fala muito sobre dívidas. Então, quer dizer assim, lá na época dos hebreus já tinha. Então, o terceiro princípio aqui que nós vamos falar agora é: não devemos ser escravos das dívidas. Hoje, 81% das famílias brasileiras estão com alguma dívida, né? Alguma dívida quer dizer assim, não que ela não está pagando, mais 30% não está pagando. Mas, às vezes, eu tenho uma dívida, eu tenho financiamento da casa, eu tenho financiamento do carro, estou pagando normal. Mas é dívida, né? É dívida. Enquanto eu não quitei aquilo ali, é uma dívida, tá? Por isso que quando a gente vê, nossa, 80% das famílias brasileiras estão com dívidas, sim. Desses 80, mais de 30 não estão conseguindo pagar, tá? Então, a inadimplência é muito grande. Por quê? Pelas questões financeiras e econômicas do nosso país hoje. Pelas altas taxas de juros, né? Pela falta do planejamento e educação financeira, pelo crescimento do uso do crédito rotativo dos cartões. Os cartões, irmãos, quantos de juros vocês acham que tem? Quem chutem? A Raquel sabe porque ela trabalha em banco, né?
assim, pode chegar a 400% ao ano. Né? 400% ao ano. No começo do ano, acho que teve uma lei que disse que não poderia ser mais de 100%, mas eu não sei se isso daí está funcionando, né? Porque já viu, né? Daí também, o que está levando as pessoas ao endividamento? A facilidade no crédito. Então, hoje a pessoa tem um salário de 2.000, já tem um limite de 2.000 no cartão. Ela acha que pode gastar 4.000. Então, daí não dá, né? Daí na hora de pagar, como que vai pagar? A responsabilidade, nós temos que ter a responsabilidade de sermos fiéis. Daí também vem a questão do custo de vida, do padrão de vida, que eu falei no início, nós somos bombardeados a termos um padrão de vida que muitas vezes não é para nós. Não naquele momento, não que todo mundo não possa ter um carro do ano, uma casa dos sonhos, mas talvez não é o momento. E quando nós subimos um padrão de vida, vivemos um padrão de vida errado, isso vai trazer endividamento, vai trazer tristeza, sofrimento, e o dinheiro é a segunda maior causa de divórcios no mundo. Então, essa questão do padrão de vida é algo muito sério, porque mexe com as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos desejos, as tentações, né? Que estão por todos os lados. Mas se o irmão tem, eu também quero ter. Se o vizinho tem, eu também quero ter. Se a rede social mostra todo mundo viajando, né? Eu também quero viajar para aquele lugar. Por que eles podem e eu não posso? Né? Mas a gente não sabe como que aquela pessoa se planejou para fazer aquela viagem. Eu acho maravilhoso quando eu vejo, né, casais, famílias aqui da nossa igreja fazendo essas viagens. Eu falo, nossa, que bênção, né? Se planejaram, fizeram uma viagem. E a gente vê que é possível com planejamento. Então, tudo isso afeta muitas famílias. Sobre o endividamento, afeta o sono, né? Quem nunca perdeu aí uma noite de sono? Ou várias, talvez, pensando, né, nas questões financeiras. A saúde emocional, né? A pessoa não consegue nem trabalhar muitas vezes. Depois, a vida espiritual. Por isso que é tão importante, né, nós sabermos que o dinheiro é algo que afeta a nossa vida espiritual. Afeta, sim, o nosso relacionamento com Deus. Porque nós ficamos aí pensando no dinheiro, pensando nas coisas que nós queremos comprar. E as dívidas, então, consomem as famílias, né? E a Bíblia já fala, em Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Olha que interessante, né? Deus estava falando, se vocês obedecerem aos meus princípios, se vocês obedecerem tudo que eu vos tenho ensinado, vocês serão prósperos. E aqui diz a primeira bênção ali, ó. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Então, essa foi a bênção que o Senhor deu. Se eles estivessem trabalhando, obedecendo, seguindo os princípios do Senhor, eles não tomariam emprestado. Agora, o segundo versículo de baixo é na hora que eles falam, mas se você não obedecer, se você não seguir os meus princípios, ele te emprestará a ti, porém tu não lhes emprestará. E ele será por cauda, e tu serás ele será por cabeça, e tu será por cauda. Aqui os inimigos, Deus estava falando dos inimigos, né? Então, eles receberiam empréstimo dos inimigos, e os inimigos dominariam sobre eles. E a Bíblia fala que aquele que toma emprestado é escravo. Acaba sendo escravo daquele que emprestou. E esse versículo de Deuteronômios fala justamente sobre isso. Sobre nós sermos fiéis para que nós possamos sim emprestar, mas não tomar emprestado e ficarmos dependendo das pessoas, né? E aqui fala no Romanos também que nós não devemos dever, né? Que não devais coisa alguma, a não ser o amor, né? Então, a Bíblia nos instrui a não vivermos em dívidas. E hoje, um tema que está trazendo muita preocupação, e nós temos visto no meio, né, os brasileiros
é a questão dos jogos e apostas online, né, que virou um caso de saúde pública já. Nós vemos que chama-se ludopatia. Tem famílias que estão entrando na justiça para fazer interdição judicial. Hoje, o Brasil tem 25 milhões de apostadores ativos. 25 milhões de pessoas presas nos jogos. O Brasil é o 5º maior mercado de apostas online do mundo. E isso cresceu muito agora com a Copa. Nós vimos, né? Fomos aí obrigados a ver essas propagandas. Entre 18 e 21 bilhões por mês são enviados para as bets. Então, é muito dinheiro, né? Foi feito um estudo que muitas pessoas de baixa renda usavam o próprio recurso da Bolsa Família para fazerem as apostas. E isso leva as pessoas a entrarem em mais dívidas. 44% dos endividados que apostaram disseram que queriam sair das dívidas. Então, é um abismo chamando outro abismo. A pessoa cavando um buraco e se enfiando mais ainda, achando que aquilo vai trazer a solução. E isso é ilusão. Nós vimos na lição bíblica passada, né, sobre os jogos, os vícios em jogos, e é algo tão preocupante que o próprio governo está fazendo ações aí para trazer conscientização às pessoas. Mas nós sabemos, irmãos, isso é pecado. É algo que Deus não se agrada. Nós devemos trabalhar para receber o nosso salário, né? Semana que vem nós vamos falar sobre trabalho e tempo, tá? Então, na rede de atendimento do SUS, na rede pública, multiplicou-se por 17 vezes nos últimos anos o atendimento de pessoas com dependência em jogos, tornando-se uma crise de saúde pública e mental. Então, nós não devemos, né, nunca, nem por brincadeira, tentar fazer um jogo. E se nós tivermos pessoas ao nosso lado, que possamos ajudá-las a sair desse problema. Eu trouxe aqui, acho que não vai dar para ver ali, uma parte que diz que o próprio Ministério da Fazenda, o governo, criou um site onde a pessoa possa se auto-excluir o seu CPF das plataformas de jogos, tá? Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, esse site do governo se chama Auto-exclusão de Jogos. Depois eu posso até passar o link lá no nosso grupo da família, para vocês, porque é bem legal. E até assim, eu nunca joguei, mas eu me cadastrei por quê? Se alguém quiser usar o meu CPF para fazer jogos por aí, não vai conseguir, né? E hoje a gente sabe que as informações circulam. Então, você pode ir lá e bloquear o seu CPF. Nesse mesmo site, ele tem algumas orientações sobre autoteste da saúde financeira. Então, vai perguntar aí se a pessoa... você joga uma vez por dia, você fica pensando no jogo, daí você faz um teste e ele te dá um diagnóstico. Se você tem tantos pontos, procure a saúde. Se você tem tantos pontos, procure o CRAS, procure ajuda psicológica, porque está tendo muita, infelizmente, também, né, muitas questões de suicídio relacionadas a isso, tá? Então, é um caso de saúde pública. E aqui, os versículos que eu trouxe, né, em Provérbios fala muito sobre isso, né? Nós não desperdiçarmos os bens que o Senhor nos deu. Então, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, os jogos são os desperdícios, porque é uma máquina que está programada para sempre ganhar, né? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Então, o jogo é uma forma também de nós, da pessoa, né, dizer que está amando o dinheiro. E ali sobre o rico domina sobre os pobres e quem toma emprestado é servo de quem empresta. Para nós não devermos nada a ninguém. Também um exemplo que eu trouxe aqui, Deus para o povo hebreu, ele deixou ali o ano sabático, Deuteronômio 15, a cada 7 anos, todas as dívidas eram quitadas e o povo ficava livre.
Então, Deus já fez isso para impedir, então, as famílias de permanecerem presas em dívidas por gerações. E também tinha o ano jubileu, onde, a cada 50 anos, a terra voltava aos donos originais. Os escravos eram libertos e as famílias recomeçavam. Então, Deus já tinha um escape para aquela nação, para que ela não ficasse endividada ou sofrendo para sempre. Inclusive, esse dos 50 anos traz a ideia de que a terra é de Deus, né? Então, voltava ali para os primeiros donos. Mas e hoje? Como que Deus deu um escape para nós? Será? Ai, por que Deus foi tão bonzinho só com aquele povo, né? Que depois de 7 anos já não tinha mais dívidas, as propriedades voltavam. Hoje, o Senhor nos deu o contentamento, que é o antídoto para as dívidas. Então, muitos versículos no Novo Testamento falam sobre o contentamento, né? E um deles é o de Filipenses 4. O contentamento nos ajuda a vivermos satisfeitos, nos livra de querermos comprar por impulso, de querermos sempre mais, né? Paulo falando, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Então, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece. Então, o Senhor nos capacita aqui a vivermos contentes, né? Não assim no sentido de acomodados, né? Porque nós devemos sim buscar crescer, buscar melhorar as nossas vidas. O último que eu trouxe, então, é sobre isso. Sobre nós aumentarmos a nossa capacidade para nós sermos os mordomos fiéis. A parábola dos talentos fala que o Senhor deu a cada um conforme a sua própria capacidade. A um deu 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1, e segundo a sua própria capacidade. Se eu estou tendo 1, né, eu preciso me capacitar, né? Quantos livros vocês já leram sobre finanças? Quantos cursos vocês já fizeram sobre finanças? Existem muitos cursos sobre finanças gratuitos na internet. Não precisa comprar lá os cursos dos milionários, né? Que ficaram milionários vendendo os cursos. Mas nós devemos estudar, ler, né? Escutar um podcast. Existem muitos conteúdos cristãos também sobre finanças, tá? Muitos livros cristãos sobre finanças. Nós devemos aumentar essa nossa capacidade, conhecer as regras do país, conhecer o jogo, né? Que nesses tempos eu vi uma palestra, o cara falando, aqui no Brasil não é para amadores, não é. Então, existem muitas coisas, muitos mecanismos, né? Nós devemos conhecer, né, as taxas de juros do nosso país, a inflação, algumas questões mínimas, né? Para que nós possamos nos capacitar e termos melhores condições de cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Eu vou trazer agora, rapidinho, um pouco do conteúdo de economia comportamental e tradicional, né, irmãos? Porque, assim, antes, muitas vezes, as pessoas tinham o pensamento de que, eu sei fazer minha planilha ali, tá bom, eu não sei. Mas hoje a gente entende, a economia comportamental estuda os comportamentos, né? Nós temos diariamente, né, muitas decisões a serem feitas. O ser humano é dotado de mais de 30 mil emoções. Vocês sabiam disso? Mais de 30 mil emoções? E muitas vezes nós compramos, nós gastamos, nós fazemos as coisas por emoção. Então aqui eu quero trazer para vocês, né, a pensar uma forma assim, de cuidar do seu dinheiro, não só tendo uma planilha, mas pensando nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vida, nas suas escolhas, tá? Porque tudo isso vai impactar nas suas finanças daqui para frente. E nós somos chamados, então, hoje existem muitos estudos, né, na área de neurociência, economia comportamental, sobre esses sistemas que nós temos no nosso cérebro. E nós estamos estudando, os economistas, os contadores e financistas, mas o pessoal de marketing, vendas, as empresas,
estudaram antes de nós. Então, eles usam esses gatilhos, esses atalhos, esses vieses para fazer-nos comprar sem perceber, né? Entrar na questão de gastar mesmo. E existe um conceito dentro das finanças comportamentais que são os 3 autos, tá? Os 3 autos que eu vou falar para vocês. O autoconhecimento. Então, você se conhece, você sabe do que você gosta, sabe o que você quer, né? Você vai fazer escolhas com base no que você quer, não em base do que estão te sugestionando. O outro auto é o autorresponsabilidade. Você tem que saber que, ao comprar, você estará sendo responsável por aquilo ali. Ao adquirir algo, você é responsável. Vou comprar esse carro aqui, tenho dinheiro, vai caber a parcela ali no meu orçamento, né? Fiz lá a contabilidade mental, mas eu não fui responsável de saber se o seguro, se o combustível, se algum imprevisto que acontecer, tudo mais. Então, nós temos que ser responsáveis, não podemos ser ingênuos. Depois, não sabia que eu comprei um carro e tinha todos esses gastos a mais, né? A autorresponsabilidade. E depois o autocontrole, tá? Que é o mais difícil, né? Do autocontrole, realmente. E aqui eu trouxe rapidamente também esses 3 itens que são base para vocês fazerem as finanças em casa. E não precisa de nada muito elaborado, né? Uma planilha, um sistema, não sei o quê. Porque eu conheço pessoas que fazem uma gestão no caderno e nunca atrasaram uma conta e vivem com sobra. Conheço pessoas que usam o sistema barará e vivem endividado. Então, o planejamento começa com a comunicação da família. Então, a família vai ter ali um quadro dos seus sonhos, mas não aqueles sonhos assim, eu sonho viajar, eu sonho não sei o que lá, né? É um quadro que transformando eles em metas. Então, o que são as metas? É onde você vai colocar quando que vai acontecer, qual o valor que você precisa, quem que vai estar com você, se é factível ou não, se é alcançável, né? Você vai fazer essas metas e os objetivos de curto, médio e longo prazo, para que vocês possam, então, realizar esse planejamento. Primeiro é comunicar com a família, conversar com a família, ver quais são os planos, os sonhos de cada um, colocar isso no papel, né? Colocar o plano da família no papel é muito interessante, porque a gente vai vendo depois, 2, 3 anos, esses planos, né, sendo realizados. O segundo item, né, depois dessa conversa, desse planejamento, é o orçamento. Quanto vai custar isso? Quanto já custa o nosso padrão de vida? Quanto nós temos de receitas? Quanto nós temos de custos fixos por mês, que são essenciais, que são necessários? Quanto nós estamos gastando ali de supérfluo, fantasmas, que a gente fala, né, os gastos fantasmas? E aí, com esse orçamento, vocês vão poder ter, então, conhecimento do custo de vida das famílias, da família. E aqui eu trouxe aquela frase, né, que a gente sempre escuta, que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Ou você é o senhor ou é escravo dele. E o orçamento é uma ferramenta para você colocar o dinheiro como escravo e você senhor. Porque quando o dinheiro quiser ir para algum lugar, você vai falar, não estava aqui no orçamento isso? Então, né, por isso que eu gosto de colocar junto aqui no orçamento esse conceito, que senão a gente não percebe, ele vai sozinho. Ele vai, né, muitas pessoas falam, eu não sei, o dinheiro sumiu. E o terceiro, gente, assim, né, irmãos, é o controle. Porque não adianta eu só fazer esse orçamento lá no começo do ano, fazer as metas, barará, e nunca mais se lembrar dele. Então, tem que ser um controle sistemático, né? A comunicação na família, monitorando, então, periodicidade e o plano da família. Sempre tem que ter a conversa, a comunicação, né? Eu falo assim, que semanalmente, no começo, principalmente, né? Depois, a cada 15 dias, depois que tiver, tá bem alinhado já, tá tudo nos conformes, mensalmente. Mas, para começar, né? Semanal, diário, quanto mais, melhor, tá? Depois, vocês observarem os hábitos, né? Quando vocês estiverem fazendo esse controle,
vocês vão observar os hábitos. E aí vão começar a criar rotinas, que vai facilitar, então, o hábito, né, os bons hábitos e minimizar os hábitos ruins. Por exemplo, tem pessoas que falam, eu não sei para onde o dinheiro está indo. Então, vamos fazer um controle? Durante 30 dias, vamos rastrear os gastos? Daí, a pessoa descobriu que ela tinha o hábito de pedir comida todo final de semana, ou todo dia, ou várias vezes, ou comer fora. E esse hábito estava impactando no dinheiro, nas finanças, né? E o terceiro item que eu trago aqui é a paciência e a persistência. Porque isso é um processo que muitas vezes é demorado, não vai ser rápido, né? Então, a gente precisa persistir nisso por muitos anos, pela vida inteira, né? Continuar, fazer sempre, tá? E agora eu volto, né, para a pergunta. Como que nós estamos administrando aquilo que o Senhor nos tem confiado? O Senhor nos ensina, né, que nós devemos ser fiéis nas riquezas deste mundo para ganharmos as riquezas celestiais. Este versículo de Lucas 16, versículo 11, que nós lemos, fala justamente isso. Quando nós estamos lidando com as riquezas aqui, com as nossas finanças, nós estamos sendo moldados, o nosso caráter, né, a nossa vida, nossos relacionamentos. E isso nos leva então a entregar e a confiar nas verdadeiras riquezas, que é o que Jesus falou. Como vocês podem lidar com as verdadeiras riquezas? Porque Jesus também disse que nós não devemos ajuntar riquezas aqui na terra, mas ajuntar riquezas no céu. E dependendo da forma que nós lidamos com as nossas riquezas aqui, nós não estamos acumulando a riqueza no céu. Nós não estamos sendo generosos, não estamos sendo fiéis nos dízimos, ofertas, estamos sendo falhos, trazendo conflitos familiares, e isso nos tira a riqueza celestial. Então, esse é um assunto muito sério, e nós devemos, em oração, colocar diante do Senhor. Nós vamos já encerrando, né, a mensagem. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Se for possível, o grupo, eu gostaria de convidar para a gente cantar esse hino de entregar ao Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas finanças, né, as finanças do Senhor. Nós possamos cantar este louvor novamente e nós vamos orar. E se alguma coisa, né, nós estamos sendo falhos, em algum ponto nós precisamos melhorar, que o Senhor nos ajude, né, a vivermos uma vida fiel nas nossas finanças. O pessoal está orando lá, né? Não tem problema, então. O pessoal está orando, né? Eu gostaria de convidar a igreja, então, a ficar em pé. E nós vamos ler este versículo, de 1 Coríntios 10, 31. Para que nós possamos orar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.